pecado cobrar para pregar na igreja? É pecado cobrar um cachê para louvar nos cultos na igreja? É pecado? Vamos ver o que esses mercenários estão fazendo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre os mercenários da fé evangélica. Vamos ver o que esses idólatras do mundo gospel evangélico estão fazendo e o que a Bíblia diz sobre isso, como a Bíblia trata essa questão e cada um deles. Não passe esse vídeo não. Você quer entender a respeito dessas coisas? Então fica comigo aqui, não passe esse vídeo, vamos ver tudo isso e muito mais sobre os mercenários idólatras da fé evangélica logo depois da vinheta. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre eles. Esses que estão ficando ricos, milionários, esses que estão entesourando tesouros aqui na terra e não estão buscando mais os tesouros do céu, que estão com intuito gananciosos, estão se apacentando a si mesmo, cantores gospel, pregadores que só pregam ou cantam por um cachê. Pessoa que eu só falava de ídolo? Não. Pessoa que eu só pregava sobre os ídolos da Igreja Católica? Também prego contra os ídolos da Igreja Evangélica. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 17, tem uma palavra forte para essa gente. A Bíblia King James chama eles de mercenários. Infelizmente, hoje o foco já não é mais almas, não é missões, não. O foco para muitos desses cantores famosos, pregadores, desses pastores, esses ministrantes, palestrantes, esses missionários, muitos deles, o intuito é ganancioso. Não é mais um espírito de missão, mas é um espírito de ganância, visão por lucro, uma visão monetária. Muitos deles estão indo para o inferno, estão morrendo sem Deus. Por que sem Deus, Paulo? Porque a Bíblia fala que eles não estão na presença de Deus. Mercenários da fé evangélica é o tema que nós vamos trazer agora. Se você é um desses que está com a visão da ganância, a visão monetária, lucrativa, você está visando lucro, então esse vídeo é para você. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz assim. Se você tem a Bíblia, veja na sua Bíblia lá. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Eu vou tornar a ler Bíblia King James, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Quer dizer que os que são mercenários, o que cobram para louvar e para pregar, não estão na presença de Deus e não são enviados para fazer esse tipo de missão na presença de Deus. Porque o texto diz, ao contrário de muitos pregadores. Quer dizer que eles são muitos, não são poucos. E hoje no Brasil isso virou moda. Não somos mercenários da palavra de Deus. Quer dizer, não fazem visando o lucro, né? Os verdadeiros não fazem visando o lucro. Mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Vamos ver o que isso significa? Olha só. Vamos trazer a partir de agora um estudo muito crítico sobre essa questão. Se você vive arrancando o dinheiro da igreja, você pastor, você missionário, você missionária, pregador, pregadora, se você tem vivido na visão do lucro, deixa eu falar uma coisa, se tu não te arrepender enquanto é tempo, o inferno te aguarda, o inferno te espera. Porque é para lá que você vai. Por quê? Porque não está na presença de Deus. A Bíblia acabou de dizer para nós que os mercenários não estão na presença de Deus. Só os verdadeiros missionários que têm
verdadeira visão de evangelho. Estão fazendo a obra na presença de Deus e da parte de Deus. A prática de pastores, pregadores e cantores evangélicos cobrarem cachês altos para ministrar em igrejas ou eventos tem se tornado cada vez mais comum, gerando escândalos e distorções do verdadeiro propósito do ministério cristão ou do evangelho. Este vídeo ele busca confrontar tal comportamento à luz das Escrituras, utilizando diversas traduções da Bíblia e fatos históricos do Brasil. Primeiro, a gente vai ver qual o exemplo de Jesus. Que exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo deixou? Será que Jesus andava cobrando para pregar na Galileia, na Samaria? Será que quando Jesus ia numa sinagoga, ele pedia um cachê? Será que ele estipulava um valor para ele poder ministrar? E quando ele fazia milagre, ele fazia por dinheiro? Será que Jesus, quando fazia as suas missões, o seu intuito missionário era ganhar dinheiro? Vamos ver primeiro o exemplo de Jesus e dos apóstolos. Serviço gratuito. Parte A. Jesus não cobrava para pregar ou curar. Diferentemente de muitos que fazem hoje, que fazem tudo por dinheiro. Infelizmente, o inferno está se enchendo desses tipos de pregadores. São falsos pregadores, falsos profetas, falsos homens de Deus, falsos cantores, falsas cantoras, que hoje já tem mais compromisso com as suas gravadoras, já tem mais compromisso com a sua conta bancária do que com o próprio reino do céu. Infelizmente, a obra está definhando porque as pessoas a qual Deus entregou os talentos já entregaram os talentos na mão de Satanás, negociaram com o diabo, porque estão servindo não ao Deus verdadeiro, mas já estão servindo a Mamon, o Deus das riquezas, o Deus das posses, o Deus do dinheiro. Mateus capítulo 10, versículo 8, na Nova Versão Internacional, diz assim: cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Olha o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Sabe por que está falando isso? Porque os milagres, eles precediam a pregação. Então ele já estava preparando os verdadeiros discípulos para não cair nessa cilada. Se você bem lembrar, você vai perceber que quando Jesus estava sendo preparado no deserto, em Mateus capítulo 4, você vai ver que o Satanás se manifesta até ele oferecendo glórias e riquezas deste mundo, inclusive até pão. E muitos têm se trocado pelas glórias deste mundo. Muitos têm negociado com o diabo, talvez diretamente e indiretamente não estão percebendo que toda essa aparente roupagem evangélica missionária de pregadores e cantores que está envolto nesse envelope lucrativo, monetário, nesta visão de lucro, parte de Satanás. E estão negociando com o diabo porque a Bíblia manda dar de graça o que foi recebido de graça. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Jesus enfatiza que o ministério espiritual não deve ser mercantilizado ou mercantilizado. Isso é a parte A. Vamos ver a parte B, exemplos de Jesus, né? Acabamos de ver exemplos de Jesus, Mateus 10, versículo 8. Vamos ver o exemplo de Paulo, o exemplo do apóstolo Paulo a respeito disso. O apóstolo Paulo trabalhava na igreja, ele tinha o seu trabalho, ele trabalhava no reino, e para evitar problemas, ele tinha o seu trabalho. A Bíblia fala, Paulo trabalhava para não ser pesado às igrejas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5 e 6, na Nova Versão Transformadora, NVT. Vocês sabem que nunca usamos de bajulação, nem falamos com segundas intenções. Olha só, nunca pregaram com segundas intenções e nunca bajularam as pessoas para estar buscando o dinheiro delas. Ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 5 e 6. Esses que fazem tais coisas são falsos profetas. Vocês também
né? Vocês sabem muito bem que nunca usamos de bajulação, nem falamos com segundas intenções. Não buscamos elogio de ninguém, nem de vocês, nem de nenhum outro. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7 e 9. Na Bíblia, paráfrase A Mensagem de Eugene H. Peterson, diz assim: foi algum pecado eu anunciar o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Eu me rebaixei para que vocês fossem exaltados. Paulo rejeitou o direito de ser sustentado para não dar brecha a críticas. Olha o que a Bíblia, a mensagem diz: foi algum pecado eu anunciar o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Gente, tem alguma coisa errada com essa visão moderna. Tem alguma coisa errada. Por que estão cobrando se a própria Bíblia ensina ao contrário? Sabe por quê? Porque quem está por trás desse evangelho que cobra é o diabo. É o diabo que está oferecendo mundos e fundos para os seus que estão dando lugar para ele. Estão mercantilizando o evangelho, os dons, os talentos. Estão negociando com o diabo. E o diabo está oferecendo as glórias deste mundo. E as pessoas estão pegando, estão vendendo aquilo que não é delas. Estão vendendo talento. Os pastores estão vendendo, negociando cultos. Os pregadores, os cantores estão negociando os dons. Está sendo um verdadeiro comércio infernal na terra. E o diabo está pisoteando na igreja. Infelizmente, pastor, se Deus te deu uma igreja, trabalha nela. Não precisa viver de eventos, não precisa criar moda para atrair pessoas para a tua igreja, para te estar tirando dinheiro. Cria vergonha na cara e te converte verdadeiramente ao Deus que tu supostamente serve. Sabe por quê? Caso contrário, a tua vida, se você já deixou de ser pregador do verdadeiro evangelho e pastor, apacentador de ovelhas e se tornasse um promotor de evento, é triste o fim. A tua vida está caminhando para o inferno. Deus não te chamou para ser promotor de eventos. Ele te chamou para te pregar a palavra em becos e valados, chamar os necessitados, os órfãos, as viúvas, prostitutos, as prostitutas, traficantes, os desamparados, para te libertar os cativos, quebrar as ligaduras, as correntes que aprisionam as almas. Mas o diabo te ofereceu o ministério de promotor de evento e colocou a visão da igreja como ferramenta de fonte para lucro. Você está caindo no abismo, num desfiladeiro muito terrível. E a tua alma, se você não se arrepender, porque essa característica que você tem hoje, eu falo sem medo de errar para você, não precisa dar like nesse vídeo, pode até parar de seguir se segue aqui. É uma visão infernal, é o ministério do diabo na tua vida, não é de Deus. Deus jamais iria contra a sua própria palavra. Talvez você diga, mas dá certo porque o diabo oferece. Mateus capítulo 4, o diabo oferece a glória deste mundo. Tu acha que o diabo não ia oferecer para ti, para usurpar o talento que Deus te deu? Então abre os teus olhos, o diabo está te enganando, e enganando a todos os que vendem o evangelho e usam a igreja para arrumar o dinheiro dos outros, para tirar o dinheiro do povo. Está usando a igreja para usurpar os necessitados. As pessoas já têm suas dificuldades. E você ainda usurpa o dinheiro das pessoas. Está sendo usado por Satanás, por um espírito de engano. Não é pelo Espírito Santo. Você pode alegar, mas dá certo porque quem está te dando é o diabo e não é Deus. Assim como ele ofereceu para Jesus, ele tem te oferecido e tu tem aberto a mão e abraçado a causa. Cuidado. Paulo diz assim mesmo, foi algum pecado, na Bíblia a mensagem, foi algum pecado, em 2 Coríntios 11, versículo 7 e 9, foi algum pecado eu anunciar o evangelho de Deus sem cobrar nada? Eu me rebaixei para que vocês fossem exaltados. Cuidado porque você se sente maior do que a igreja. Cuidado, porque Deus não te colocou para ser maior não, tu pode ter um ministério de autoridade na igreja, mas tu és servo dela. Não, ela não é tua serva. É tu que é servo da igreja. Cria vergonha na tua cara e te converte de verdade ao verdadeiro evangelho, porque tu caísse numa cilada. Paulo rejeitou o direito de ser sustentado para não dar brecha às críticas. Trabalha na igreja que Deus te deu. Para de ter uma visão para estar criando eventos, criando festa, só para tirar dinheiro do povo.
Agora a igreja tem virado só evento, só festa. Missão, evangelismo se acabou. Consagração, ministérios de verdadeiro evangelismo, de libertação acabou. Só festa. Você acha que o diabo não está por trás dessas festas? E está te usando, viu, líder? Você líder. Seja tu mulher, pastor ou pastor, seja tu obreiro que for, o diabo está te usando para deturpar o evangelho. Nós vamos ver este vídeo no contexto da ética e da moral cristã também. Vamos ver a parte C, o perigo do mercenarismo na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, na nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, da Sociedade Bíblica do Brasil, diz o seguinte: sejam pastores do rebanho de Deus que está nos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faço isso por ganância, mas com o desejo de servir. Viu? Então eu deixo esse texto aqui para ti. Você, pastor ganancioso, ladrão da obra de Deus, tu que tens roubado o dízimo, a oferta da igreja, tem visto somente a gordura das ovelhas. Olha o que é que a Bíblia diz para ti na tradução NTLH: sejam pastores do rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Ainda tem muitos pastores que são assalariados, estão fazendo tudo isso por obrigação, e a Bíblia fala em 1 Pedro que não é por obrigação. O diabo tem te dado um salário e tu tem deixado de amar o reino de Deus. O diabo tem te dado lucro e tu tem deixado de amar o verdadeiro evangelho e a verdade. Tem pregado meias verdade, não tem pregado contra o pecado em cima dos altares, porque o pastor te paga. Eu deixo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 para tua meditação. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Se tu não tens mais o desejo de servir ao reino, mas servir ao mamon, Deus da riqueza, infelizmente a tua alma, pastor, missionário, pregador, ministrante, evangelista, está indo para o inferno. Infelizmente, cantor, cantora, gospel, você está caminhando para o inferno. Tito capítulo 1, versículo 7, na NBV, Nova Bíblia Viva, diz assim mesmo: o bispo deve ser irrepreensível, não arrogante, nem irascível, nem dado ao vinho, nem violento, nem ávido por lucro desonesto, porque é desonestidade tirar o dinheiro do povo, tirar o dinheiro da igreja, tirar o dinheiro de Deus, que era por serviço dos órfãos, da viúva, do desamparado, do necessitado. Tu serás cobrado, Deus irá cobrar da tua alma, da tua vida. Na verdade, a tua alma já está acorrentada, está amarrada na mão de Satanás, mas ainda tem solução para a tua vida. Se tu te arrepender, verdadeiramente voltar ao verdadeiro evangelho, não é esse evangelho gospel da mídia, esse evangelho da fama que tem te envolvido e tem brilhado aos teus olhos. Abre os teus olhos, enquanto é cedo, te arrepende e volta ao primeiro amor. Vimos a parte 1. Vamos ver a parte 2, a condenação bíblica aos falsos mestres e mercenários. Parte A, Judas e Balaão, exemplos de ganância. Em Judas, na Bíblia King James diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim e pelo lucro se lançaram no erro de Balaão. Aqui está o teu destino, viu? Você que cobra, você cantora, cantor, pregador, pregadora, missionário, missionária, evangelista que prega por lucro, prega, faz todo o esforço visando o dinheiro na tua conta, na tua mão, no teu bolso. Olha só o que é que a Bíblia diz: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim e pelo lucro se lançaram no erro de Balaão, que pegou o dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Quando tu pensas que tu tá pregando, depois de tu pedir o teu cachê de 15, 20, 30 mil, 40, 80, 100 mil para ministrar, para pregar, e tu pensas que tu tá abençoando o povo de Deus, na verdade, a tua intenção, o que o diabo quer é que tu amaldiçoe, porque na verdade tu já estás amaldiçoando o evangelho, dando mau exemplo de cristão. Tu és na verdade um mercenário, tu és de fato uma mercenária do reino. Na verdade, nem sei se posso te considerar no reino, mas
A graça de Deus é o suficiente se tu te arrependeres e sair dessa barca furada que vai te levar para o inferno. Parte B. Simão, o mágico, tentava ter uma tentativa de comprar o dom de Deus. Atos capítulo de número 8, versículo de número 18 ao 20. Na Bíblia VFL, versão fácil de ler, diz o seguinte: quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Pedro respondeu: seja fulminado você e o seu dinheiro, porque você pensou que podia comprar o dom de Deus com o dinheiro. Esse Simão mágico aqui, né? Esse Simão, ele é o representante, é um tipo de pastor que ia olhar para o teu dom e ia botar dinheiro nele. Pois é, você que prega, que canta, está negociando com o diabo e ainda não se deu conta. E você que paga para pregadores e para cantores pregar em evento, você não passa de uma pessoa derrotada espiritualmente. Você está pisando na verdade. Você não é diferente desse Simão que vê o talento na vida alheia, na vida dos outros, e quer ver lucro em cima disso. Infelizmente, essa visão de muitos pastores estão querendo só o lucro, não se importa com a pessoa. Eles querem o lucro, estão dispostos a pagar alto por isso. Eles querem o dom e estão dispostos a pagar muito alto por esse dom. Atos capítulo 8, versículo 18 e 20. Deus está falando contigo, Deus está falando com a igreja do Brasil, Deus está falando nesse vídeo com aquele que ainda tem sensibilidade no coração, sensibilidade no espírito. Vamos ver a parte C. A parte C fala: os falsos profetas que exploram o povo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, em Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, que é uma paráfrase muito boa de J.B. Phillips, diz o seguinte: na ganância farão de vocês mercadoria, fabricando histórias para explorá-las. Olha só, que tradução top demais. Olha o que é que ela diz. Fala contra os falsos profetas que exploram o povo de Deus. Contra os pastores, líderes de ministério, que contratam pregadores, que contratam cantores para se venderem. Juntos fazem o malabarismo, fazem o teatro, fazem o show para o povo. Eles estão fazendo, na verdade, da igreja, do povo de Deus, do reino de Deus, o comércio. Estão explorando. Olha o que é que a Bíblia fala em Cartas para Hoje, de J.B. Phillips. Na ganância farão de vocês mercadoria, fabricando histórias para explorá-los. Infelizmente, é o que o diabo está fazendo com o povo de Deus. Vamos ver a parte 3. Fatos históricos de escândalos no Brasil. Primeiro, caso de pastores cobrando cachês exorbitantes. Um deles, Malafaia, e o outro, Feliciano, já foram acusados de exigirem altos valores para pregar em igreja. Eles são os maus exemplos nessa parte para muitos. Pregam muito, mas vivem pouco. Pregam muito, mas dão pouco exemplo. Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial. Também existe relatos de cobrança de até 500 mil por uma pregação. Silas Malafaia, em 2018, vazou uma tabela de cachês de cantores gospel, com valores que chegaram a 2 mil por show. Me equivoquei, não é 2 mil não, é 200 mil mesmo. 200 mil por shows. Enquanto isso, as almas vão perecendo e vão caindo no inferno. B. Exploração de fiéis em eventos gospel, carnaval gospel. Muitos artistas cobram ingressos caros, enquanto pastores lucram com patrocínios.
Marcha para Jesus, eventos que geram milhões, mas pouco se sabe sobre a destinação exata dos recursos, dos lucros retirados em tudo isso. Pessoas negociam, cantores, pregadores negociam, líderes negociam, e por trás desse negócio, a única visão que existe é o lucro. A única visão, e se utilizam de glorificar a Deus, se utilizam de jargões como louvar, adorar o Senhor, como pregar o Evangelho, pregar a verdade. Mas na verdade não estão vivendo a verdade. Daqui partimos para uma conclusão. Com dor no peito e aperto no coração, essa é a realidade da igreja evangélica no Brasil. Não é diferente de muitos católicos que dizem servir a Deus, mas estão com o ídolo na porta, na sala, no terço, que estão com o ídolo no coração, na mente. Assim muitos evangélicos estão com o ídolo do dinheiro, o Deus Mamon, o Deus das riquezas, o Deus das posses. Estão servindo a Satanás, estão servindo a Mamon, estão servindo ao Deus do dinheiro, e não ao Deus da verdade, não ao Deus santo, não ao Deus do Evangelho. A conclusão é a seguinte: a ética bíblica versus mercantilismo da fé. A Bíblia é clara: o Evangelho não deve ser vendido e os ministros não podem agir como mercenários. A ganância no meio cristão, primeiro, ela corrompe a mensagem. Você pode ver 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Homens de mente corrompida que pensam que a piedade é fonte de lucro. Quer dizer, esses homens, esses líderes, esses pregadores, esses cantores estão com a mente corrompida, achando que a piedade, e esta piedade é a substituta da antiga religião. Esta piedade é a verdadeira religião. E eles estão achando que esta nossa fé, esta nossa religião, que é a piedade cristã, é alguma fonte de lucro. E com isso eles caem em muitos erros e estão caindo. Segundo, explorar os fiéis, como está em Ezequiel capítulo 34, versículo 2 e 3. Ai dos pastores que só cuidam de si mesmo. Ai deles. Terceiro, envergonha o nome de Cristo, como está em Romanos capítulo 2, versículo 24. O nome de Deus é blasfemado por sua causa, porque estão tendo o mesmo comportamento dos gentios, dos pagãos. Um chamado à responsabilidade é necessário. Aos pastores, preguem por amor, não por lucro. Crie vergonha na cara e volte ao verdadeiro amor, à verdadeira fé. Aos cantores e pregadores, criem vergonha na cara e deem o bom exemplo. Recusem cachês abusivos. Aos fiéis, criem vergonha na cara. Sim, vocês também. Não financiem mercenários. 2 João capítulo 1, versículo 10 diz: não recebam em casa quem traz outro ensino. Vocês aplaudem? Vocês da igreja estão aplaudindo, estão achando lindo, estão achando maravilhoso? Cuidado, vocês estão descumprindo a verdade, estão apoiando mercenários da fé, lobos em traje de ovelha, e eles vão devorar vocês até o último osso. São piranhas deste mar gospel. Que a igreja volte ao verdadeiro evangelho, onde o serviço é gratuito e o lucro é eterno. Que Deus abençoe a tua vida. Fique com essa palavra. Deus abençoe a tua vida. Fontes bíblicas utilizadas nesse estudo, neste vídeo: NVT, nova versão transformadora; NVI, nova versão internacional; NTLH, nova tradução na linguagem de hoje; NBV, nova Bíblia Viva; VFL, Bíblia Viva, edição de fé e vida, versão fácil de ler; a QJ, King James, Cartas para Hoje, de J.B. Phillips; e a Mensagem, a paráfrase de Eugene H. Peterson. A pesquisa histórica é a seguinte:
reportagens da Veja, da época, Gospel Prime e investigações jornalísticas sobre escândalos evangélicos no Brasil. Fique com Deus, até a próxima. Deixa Deus te usar de verdade. Viva o verdadeiro evangelho. Compartilha, comenta, deixa o teu like aí, o que você achou desse vídeo. Se você entende que isso é a verdade, então deixa teu like, compartilha. Se ainda não segue, segue aí e vamos que vamos pra cima. Até a próxima.